ex-presidente inelegível e condenado Jair Messias Bolsonaro está preso agora na Superintendência da Polícia Federal. Aconteceu nesse dia 22 de novembro, de manhã, sábado. A gente está cobrindo aqui no nosso plantão, mas vamos ver a decisão do Xandão que levou a essa prisão agora no plantão do Meteoro com a Sofia Labanca. Bora! Sofia Labanca, bom dia! A gente está Bom falando aqui da dia. prisão ainda preventiva do Jair Messias Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, que aconteceu nesse sábado de manhã, dia 22 de novembro, mais ou menos ali por volta das 6h45, 6h30 da manhã. E agora a gente vai falar sobre a decisão. Nós temos aí a íntegra da decisão. Exato, Ana. A prisão ocorreu mais ou menos lá pelas 6 horas, lá pelas 6h35 ele chegou à Superintendência da Polícia Federal, onde ele passou por exame de corpo de delito. Depois foi para uma sala de estado, onde ele vai ficar preso preventivamente, Ana. Ele já estava preso preventivamente por causa ah, em prisão domiciliar, mas agora a gente pode falar que ele já está em regime fechado. Daí sim, a gente tem aí íntegra da decisão. Eu vou colocar aqui na tela, Ana. São aí 17 páginas, a gente pode fazer uma leitura dinâmica aí com o pessoal que está nos assistindo. Petição 14129, Distrito Federal. Relator ministro Alexandre de Moraes. Sim, foi o Xandão que mandou prender o Bolsonaro. Daí requerente, advogado, autor, tudo sob sigilo. Trata-se de petição instaurada a partir da representação da Polícia Federal pela decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro e em face de sua participação nos mesmos delitos de Eduardo Nantes Bolsonaro, ou seja, pelos crimes de coação no curso de processo, obstrução de investigação e infração penal que envolva a organização criminosa e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A Procuradoria foi devidamente intimada sobre a representação da Polícia Federal e se manifestou pela imposição de diversas medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro. Daí o que foi colocado aqui, Ana? 1. Proibição de se ausentar da comarca com uma tornozeleira eletrônica. Pera, eu tô no... Não, tá certo. Esse aí. É esse aqui mesmo. E... Deixa eu confirmar. Não, é esse aqui mesmo, porque a gente viu lá no 14. É esse aqui mesmo. Continuando então, Ana. Proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 19. Proibição da aproximação de acesso locais e embaixadas consulados estrangeiros. Proibição de manter-se em contato com embaixadores e assim por diante. Aquelas proibições que a gente já tinha visto antes, né? Isso era o que ele já tinha. Era o que ele já tinha. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Daí, Ana, a gente pode pegar e ir direto para os fatos novos, porque a gente vai ver aqui que tem os fatos novos que estão a partir daqui, ó, dos fatos novos. Essa é a parte que vai ficar interessante, Ana. O que aconteceu para ele sair da prisão domiciliar onde ele estava e ir para a Polícia Federal, onde ele está agora. Na presente data, essa diretoria de inteligência policial identificou acontecimentos com potencial de prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais decorrentes do trânsito julgado da ação penal 2668 do Distrito Federal que possam vir a ser determinados pelo Supremo Tribunal Federal. A informação de polícia judiciária identificou que teria sido convocada para dia 22 de novembro de 2025 uma vigília em prol de Jair Messias Bolsonaro na proximidade das residências desse na cidade de Brasília, Distrito Federal. Conforme descrito no fim do dia da tarde desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em sua rede social X, @Flávio Bolsonaro, convidando para uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil, a ser realizada no dia 22/11, às 19 horas, próximo ao condomínio em que Jair Bolsonaro reside. A postagem possui o seguinte conteúdo: Vamos invocar o Senhor dos Exércitos. A oração é a verdadeira armadura do cristão e por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tem um convite especial para você. Assista o vídeo até o final. Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil, sábado 22 de novembro, às 19 horas,
no balão do Jardim Botânico na altura do condomínio solar de Brasília. A gente já fez um corte aqui, Ana, na qual a gente mostrou esse vídeo, vocês podem ver lá. A postagem é ainda acompanhada por um vídeo por meio do qual Flávio incita adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro a se deslocarem até a proximidade da residência do condenado. Aqui eu acho que eu posso pular essa parte porque a gente já viu esse vídeo e tem outro corte, vocês podem ver o outro corte que tem o vídeo completo lá, gente. O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022 utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataques de ódio contra as instituições. Diz, a nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com sua força e força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. É interessante que o Xandão ele aponta a mesma coisa que a gente apontou quando a gente viu esse vídeo, né, Ana? Eles estão usando a mesma estratégia. O Xandão não colocou aqui como a gente colocou, né, que estão usando o gado como bucha de canhão, mas é a mesma estratégia. Até o momento, a referida publicação conta com 62.100 visualizações e mais 2.000 compartilhamentos nas redes sociais. Em adição, salienta-se que notícias sobre a referida convocação de Flávio Bolsonaro têm sido vinculadas por veículos de comunicação, conforme descrito na referida IPJ. Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações de instalações militares, especialmente no final do ano 2022, com efeitos, desdobramentos e consequências imprevisíveis. Uhum. Perfeito! Texto aqui, ó. O que a gente estava comentando, né? Perfeito. Tal fato tem o condão de gerar um grande dano à ordem pública, podendo inclusive inviabilizar o cumprimento de eventuais medidas em decorrência do trânsito em julgado da ação penal 2668 do Distrito Federal, ou exigir o indesejável emprego de medidas coercitivas pelas forças de segurança pública para o seu cumprimento, colocando em risco a segurança de moradores do condomínio da residência e imediações, apoiadores policiais designados para a missão e até mesmo condenados e seus familiares. Ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a fuga, frustrando a aplicação da lei penal. Exato! Xandão perfeito! Conforme já exposto ao longo da investigação que tramitou nos atos da petição 1210 do Distrito Federal, a organização criminosa elaborou um plano, utilizando técnicas militares com o objetivo de garantir a fuga de Jair Bolsonaro caso a tentativa de golpe de Estado fosse frustrada. Tal plano, conforme doutrina militar, possui a nomenclatura RAF-LAF. Para quem não lembra, gente, o Mauro Cid tinha até uma apresentação dessa RAF-LAF mostrando como queria ser feita a fuga caso desse ruim o plano do golpe. Isso tá naquele documento de mais de 400 páginas lá da investigação da Polícia Federal. A gente tem um corte aqui sobre isso já, acho que do ano passado, mas a gente tem um corte sobre isso. Uhum. Além disso, a Polícia Federal também trouxe ao juízo informações de que o condenado na mesma ação penal, Alexandre Rodrigues de Ramagem, evadiu-se do país com a finalidade de se furtar a aplicação da lei penal, estando atualmente na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Gente, tudo que a gente estava especulando. Exato, a gente estava discutindo aqui sobre como... Não, eu acredito que a fuga do Ramagem complicou o Jair também. Tá aqui, a fuga do Ramagem complicou o Jair. Então, o prêmio não é só para o Flávio Bolsonaro, é para o Flávio Bolsonaro e para o Ramagem, da mesma forma que o prêmio da domiciliar é do Eduardo Bolsonaro e do Nicolas. Assim, eles vão se complicando, um ferrando o outro, é incrível. Salva de palmas para os profissionais, vamos lá. Vamos lá, continuando, Ana. Na data 21 de 11 de 2025, o filho do réu senador da República, Flávio Bolsonaro, publicou no vídeo rede social X. Aqui a gente aqui tá se repetindo. O conteúdo da convocação para a referida vigília indica a possível tentativa de utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento da sua prisão domiciliar, com finalidade de obstruir fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam seu caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal,
em reiteração da narrativa falsa, no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura dessa Suprema Corte. E assim manifestou-se o senador. Aqui a postagem, a gente já viu essa postagem. Tem mais informações interessantes lá mais pra frente, Ana. Você vai... vamos continuar aqui, vamos pedir para que Deus aplique. Aqui é o texto que a gente... é o vídeo que a gente já viu no outro corte. Embora a convocação de manifestações seja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido de utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Nesse caso, a eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública. Aqui tá continuando. Aqui toda a parte realmente juridiquês, né? Vamos para a parte que nos interessa. É importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor da Embaixada Sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América em uma distância que pode ser percorrido em cerca de 15 minutos de carro. Rememoro que o réu, conforme apurado nesses autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina por meio de solicitação de asilo político àquele país. Além disso, o Centro de Integração e Monitoração Integrado do Distrito Federal comunicou a essa Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro à meia-noite e 8 minutos do dia 22/11/2025. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada pelo seu filho. Volta, vamos dar um destaque para isso? Para isso, sim, por favor. Ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. Essa é nessa madrugada desse corte aí que a gente não estava sabendo. Então, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica às meia-noite e 8 minutos do dia 22. Tá? Constata a intenção dele romper a tornozeleira para garantir êxito na sua fuga, segundo a decisão aí do Alexandre de Moraes. Então, peraí, tem todos esses fatores. O Flávio Bolsonaro convocando olha como a situação estava montada. Flávio Bolsonaro convocando uma vigília para as proximidades do condomínio e Bolsonaro, meia-noite e 8, uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Isso é muito E tudo grave. Isso logo depois da fuga do Ramagem, estando a 15 minutos de carro da Embaixada da Argentina, onde ele planejava pedir asilo. Cara, isso é muito preocupante. A gente tinha aventado essa possibilidade de que, olha, eles iam fazer uma vigília, isso poderia se tornar um acampamento golpista, poderia, né, causar uma confusão se a Polícia Federal fosse bater lá, mas a informação da tornozeleira é muito grave. Muito Porque aí mesmo. o cenário já está montado na cabeça, né? Toda aquela aglomeração, toda aquela confusão, o cara sem tornozeleira bota dentro do carro, 15 minutos está na Embaixada dos Estados Unidos. Pois é, Ana. E daí, continuando aqui, não bastassem os gravíssimos indícios da eventual tentativa de fuga do réu Jair Messias Bolsonaro acima mencionados, é importante destacar que o co-réu Alexandre Ramagem Rodrigues e sua aliada política Carla Zambelli, ambos condenados por essa Suprema Corte, e o filho do réu Eduardo Dantas Bolsonaro, denunciado pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, também se valeram de estratégia de evasão do território nacional com o objetivo de furtar a aplicação da lei penal. Especificamente, no caso de Carla Zambelli e Eduardo Dantas Bolsonaro, a fuga, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, também teve como propósito continuidade do cometimento de crimes de coação no curso de processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva a organização criminosa e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores com o objetivo de causar tumulto para a efetivação do interesse pessoais criminosos, a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próximas à residência do réu e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por co-réu, aliada política e familiar evidenciam elevado risco de fuga de Jair Messias Bolsonaro.
Isso aqui é tudo muito importante, Ana, porque quando o Xandão amarra dessa forma, ele tá dizendo que não é só a vigília, não é só a tentativa de romper a tornozeleira, é também as outras fugas. Então isso aí, mesmo que entrem aqui, não, ó, a vigília não vai acontecer mais. Tá, mas e o rompimento da tornozeleira? E os aliados que fugiram? Então, assim, tipo, deixa mais amarradinha a decisão para Uhum. dificultar a retirada dessa eventual preventiva, Ana. E eu queria adicionar aqui, ele citou Ramagem, Eduardo, Zambelli. Dá para adicionar mais gente. Léo Índio fugiu para a Argentina. Uhum. Oswaldo Eustáquio fugiu para a Espanha. Alan dos Santos fugiu para os Estados Unidos. Tem uma turma que já conseguiu fugir, e desses aí, assim como a Zambelli e o Eduardo, o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio também continuaram fazendo discurso golpista lá fora. O Léo Índio ficou quietinho, o Ramagem ficou quietinho. Eles são um pouquinho mais inteligentes. Então, Ana, tem mais gente aí que conseguiu fugir. No caso de Jair Messias Bolsonaro, sua recente condenação nos autos da ação penal 2668-DF e a proximidade do trânsito e julgado do acordão condenatório, bem como novas informações trazidas aos atos no sentido de convocação de apoiadores para a vigília no condomínio residencial, indicam alta a possibilidade de tentativa de fuga. Nossa, por que não está descendo mais aqui? Não está aqui. Aí. Alta possibilidade de tentativa de fuga, o que, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, autoriza a decretação de prisão preventiva. Por fim, ressalta-se que foram adotadas todas as medidas possíveis para a manutenção da prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, inclusive com monitoramento integral e destacamento de equipes da Polícia Federal e Polícia Penal do Distrito Federal, e realização de escoltas policiais para deslocamentos, não se mostrando possível, porém, a manutenção desse aparato para cessar o periculum libertatis do réu. Ou seja, ele está dizendo, a gente deu todas as chances possíveis, esse idiota ainda conseguiu estragar tudo. O desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa, mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo condenado o seu núcleo crucial por atentado ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A organização criminosa articulou a fuga de um dos condenados, Alexandre Ramagem, e agora pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável 8 de janeiro de 2023, utilizando sua influência política por parte do filho do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. O vídeo gravado por Flávio incita desrespeito constitucional à decisão judicial e às próprias instituições, demonstrando que não há limites da organização criminosa na tentativa de causar caos social e conflitos em total desrespeito à democracia. A democracia brasileira atingiu a maturidade suficiente para afastar e responsabilizar patéticas iniciativas ilegais em defesa da organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado. Deveria estar em negrito esse patéticas. Primeiro, um dos filhos da líder da organização, Eduardo Bolsonaro, articula criminosamente de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando seu mandato parlamentar. Na sequência, outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insultando a justiça de seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar o caos social no Brasil, ignorando a responsabilidade como senador da República. A PGR... Oi? De novo, mais um ponto. O pessoal no chat está dizendo que o Xandão assiste o Meteoro. Não, é só que a nossa leitura bate com o que ele já tinha feito. Exato. Isso aqui gente, a lógica, é a lógica. A Procuradoria-Geral da República se manifesta no seguinte sentido: diante da urgência e gravidade dos novos apresentados, a PGR não se opõe à previdência indicada pela autoridade policial. Ou seja, a decisão é do Xandão, mas foi a polícia que pediu, a PGR aprovou e o Xandão também. Então não dá nem para botar tudo nas costas do Xandão. Ah, foi a polícia que pediu. A polícia pediu, a PGR aprovou e o Xandão também. Tudo isso aconteceu de madrugada. Aham. A partir do rompimento... Da meia-noite e 8 da tentativa de romper. Uma coisa, você sabe quando foi publicado o vídeo do Flávio? Foi ontem. Interessante. Foi muito rápida a reação e tá certo. Que bom! Que bom! Diante dos expostos nos termos da representação da Polícia Federal, foi a Polícia Federal que pediu, Ana, da concordância da Procuradoria-Geral da República do artigo 312, primeiro parágrafo
do Código do Processo Penal, converto as medidas cautelares anteriormente impostas e decreto prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Determino a realização de audiência de custódia por videoconferência no dia 23 às 12 horas. Ou seja, antes do dia 23 do 11 às 12 horas, ele não saia, né? No mínimo vai passar até amanhã, porque se a audiência de custódia é dia 23 do 11, às 12 horas, no mínimo até a audiência de custódia ele fica na PF. Vai dormir uma noite lá, então. No mínimo isso. Disponibilização de atendimento médico em tempo integral em regime de plantão. Pra tirar já, não, ele tem que ficar em domiciliar por causa da saúde. Não, ele vai ter médico lá 24 horas por dia. Não tem ai, 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 minha barriguinha. Não tem ai, 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 minha barriguinha. Que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas por esse Supremo Tribunal Federal, ou seja, acabou aquela coisa de ficar fazendo reunião golpista na prisão domiciliar, salvo de advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, bem como equipe médica que acompanha o tratamento do réu. O cancelamento de todas as autorizações e visitas deferidas ao réu Jair Messias Bolsonaro nos autos da ação penal. E daí é expedido, assinado o ministro Alexandre de Moraes. É isso, Ana. Caraca, que interessante isso. A leitura, a leitura do que foi acontecendo, né? Você não tem o horário do vídeo do Flávio, né? Eu já tento pegar aqui para você, Ana. Vou fazer o possível. Vai falando aí, eu vejo se eu consigo descobrir. Vamos tentar entender a cronologia da compreensão. Veja se faz algum sentido para vocês. A gente teve, ao longo do último, foi no último dia ou no dia anterior, se eu não estiver enganado, as notícias sobre a fuga do Ramagem, né? A percepção, o que mais me mata é isso, a percepção de que o Ramagem já havia fugido para os Estados Unidos. Aí chega sexta-feira, a Sofia está verificando o horário, Flávio Bolsonaro me solta um vídeo. Às 4h54 da tarde. 4h54 da tarde, vamos lá. 4h54 da tarde, Flávio Bolsonaro solta um vídeo, numa sexta-feira, solta um vídeo convocando uma vigília entre aspas, eu vou chamar assim, tá? Uma vigília entre aspas aí nas proximidades do condomínio do pai dele, Jair Messias Bolsonaro, em Brasília, onde ele estava em prisão domiciliar. Neste vídeo, se a única coisa que eu não reparei se a decisão menciona, nesse vídeo ele abre falando em vocês vão ficar quietos ou vocês vão lutar. Mas a decisão, deu para ver aí a decisão que a gente leu agora, do Alexandre de Moraes, menciona a possibilidade dessa vigília se converter num acampamento como aqueles que levaram ao 8 de janeiro, tá? Então ele já percebeu ali que, opa, peraí, vigília não é um ato, as pessoas vão ficar lá e vão ficando, isso aí vai se converter num negócio permanente ali. Isso, sexta-feira de tarde. Estava convocado para que horário? Para quando estava convocada essa vigília do Flávio Bolsonaro? 19 horas. Hoje às 19 horas. Hoje às 19 horas. O que eu não entendo um fato, né? Vamos primeiro frisar os fatos. Um fato é que à 00:08 de sexta-feira para sábado houve uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica do Jair Messias Bolsonaro. Isso, né, o pessoal está estranhando como é que eles sabem, ela tem um sistema que identifica se houve, né, se alguém tentou ali quebrar ela, tentou tirar ela do pé do Bolsonaro. Houve essa notificação, a notificação é automática. Essa notificação vai para a Polícia Federal fala, opa, prende aí, fala com a PGR fala com Alexandre de Moraes e sua equipe digitam este texto furiosamente, né? E ele foi publicado. Que horas esse texto foi publicado? Eu tô sacaneando a Sofia aqui com a cronologia. A Sofia tá mutada. Você diz o texto da decisão do Xandão? Aham. Eu tô tentando descobrir e ver se tem aqui no próprio documento o horário, mas eu não sei se eu vou achar aqui. E hoje, daí, mais ou Pelo menos menos às 6.
manhã, 6, entre 6 e 6h30 da manhã, a Polícia Federal chega lá. Polícia Federal, eu suponho que não poderia chegar antes, porque que eu Sim. saiba, não dá para fazer a prisão antes das 6 horas da manhã. Mas eu arriscaria dizer que eles estavam nas imediações esperando para ver se o Bolsonaro não ia passar correndo, porque realmente, se houve essa tentativa de quebra da tornozeleira 00:08, havia esse risco. O Eu que não me consegui achar no documento o horário, só tá como 22 de novembro de 2025. Tá. Isso nosso chat está especulando aqui. Ele queimou a largada, 00:08, tentando arrancar a tornozeleira. Foi apenas uma coincidência ter tido essa tentativa de quebra da tornozeleira, algum tipo de mau funcionamento? Eles vão tentar alegar isso aí, provavelmente, né? Com certeza, essa tornozeleira já está sendo examinada, avaliada para saber o que foi que aconteceu com ela, porque ela deu esse disparo de tentativa de quebra, tá? A minha questão só é por que ele tentaria quebrar a tornozeleira 00:08 se as manifestações na porta do condomínio dele estavam marcadas para o final do dia de hoje, sábado? Ou será que algum outro fato novo se interpôs e eles falaram: não, tem que acelerar aí o plano, vamos já, porque não vai dar. Estão sabendo do que vai acontecer. Alguma coisa aconteceu aí que a ordem das coisas se precipitou. E me parece que esse apito, esse alerta da tornozeleira, foi o que precipitou a decisão. Todo o resto confirmou, mas o que falou: Dito "Não, isso, cara, agora". é, concordo plenamente. Dito isso, eu gostei muito da maneira com que o texto foi escrito, porque ele faz todo o encadeamento de maneira que, mesmo se um dos fatores for retirado, os Todos os outros se outros, mantêm de pé. Ah, sim, não, provou aqui que a tornozeleira não tinha nada a ver. Ok, aham, mas tinha a vigília. aham, Provou que a vigília não vai acontecer mais. Ok, mas tem a fuga dos outros, aham, sabe? sim, Então, a forma com que foi. E ainda por cima traz a questão que vai ter um médico lá 24 horas por dia para se tentarem alegar alguma coisa da saúde. Então, a impressão que eu fico é que todo o texto foi feito todo amarradinho para não permitir que ele seja derrubado. Que eu achei ótimo. Nota 10 aí pro Xandão. não, também acho. E, de novo, não é só bem construído, eu acho que é coerente com a realidade também. O pessoal está aventando, pode ter sido um mau funcionamento da tornozeleira. Se foi, o roteirista é realmente muito especial, assim, né? Por causar essa precipitação. Mas que não dá para negar que havia um plano de caos e confusão aí que poderia resultar na fuga dele. Havia, né? A convocação, de novo, a convocação da vigília, principalmente falando em luta para as pessoas, já põe esse risco. Às vésperas do início do cumprimento da sentença, claramente uma tentativa de causar uma situação ali na porta do condomínio do Bolsonaro que poderia sim levar à sua fuga ou no mínimo, a um caos, a uma confusão, à morte, à violência, enfim, né? Era uma situação explosiva ali montada na porta que estava, né, sendo planejada para ser montada na porta do condomínio do Bolsonaro. Então, o rompimento, a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica pode muito bem ter precipitado a queda desse plano acidentalmente, mas ainda assim eu não descartaria ainda a possibilidade de que algo precipitou os planos. Talvez o vazamento da operação toda, o fato de que, olha, não vai dar tempo de esperar a vigília começar, não vai dar tempo de esperar isso, vamos ver o que dá para fazer aqui agora, é possível também. Nesse ponto, a gente está ainda trabalhando no nível da especulação, mas o que a gente tem como fato é essa decisão do Alexandre de Moraes, digo de novo para reforçar, uma decisão que foi a partir de um pedido da Polícia Federal
e da autorização da PGR, não é uma coisa assim, Xandão tirou da cabeça dele, né, sai essa decisão que decreta a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro em regime fechado, nesse momento, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O pessoal está perguntando o vídeo, nós temos outros 2 cortes e temos um corte falando sobre, para quem estiver assistindo eventualmente o corte, tem um outro corte falando sobre o vídeo do Flávio Bolsonaro que convoca essa vigília na porta do condomínio, na porta não, nas proximidades ali, porque na porta não ia dar certo, né? Nas proximidades do condomínio do pai dele em Brasília, tá? É isso, Sofia. Ficamos por aqui nesse corte ou tem mais alguma informação? Ficamos por aqui, Ana. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes com mais notícias quentíssimas desse dia 22 de novembro de 2025, um dia histórico, prisão preventiva em regime fechado do Jair Messias Bolsonaro, decretada em Brasília. Vamos lá, estamos acompanhando. Deixa eu chamar aqui nossa vinheta.